com a adoção das IFRS pelo Brasil, né, com as normas internacionais de contabilidade. Então, essa convergência, naturalmente, ela vai atingir não só o patrimônio, mas todos os elementos importantes e os atores importantes no contexto contábil das instituições. Maravilha, maravilha, turma! Mais um Pode Tombar especialíssimo, porque esse episódio é para falar sobre a contabilidade e o patrimônio. A gente sabe que existe uma lacuna muito grande entre as informações da contabilidade e do patrimônio, e a gente quer diminuir essa lacuna, a gente quer aproximar as duas áreas, e eu trouxe, obviamente, mais um convidado de peso especial. Ele foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba, ele é atualmente conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, é uma das maiores lideranças contábeis deste país, e o meu amigo, meu grande amigo Gleidson, essa fera que está aqui conosco. Gleidson, seja bem-vindo, é uma honra e um prazer. Você que chegou do aeroporto direto para cá, é uma honra te receber no Pode Tombar, meu amigo. Eu que agradeço, Diogo, é um prazer imenso estar aqui. Eu tenho um carinho especial por você, nossa história é antiga, né? Verdade. Nossos mundos se cruzaram lá atrás e desde que a gente se conheceu, né, aquele primeiro encontro, a gente, assim, teve uma química diferente, É verdade. química diferente. É verdade, sempre. E isso é pela pessoa, pelo ser humano que você é e pelo profissional respeitado nesse país que você é, né? Então, é um prazer imenso estar aqui. Eu nem me sinto tão capaz e tão digno de estar aqui para falar de contabilidade pública Tu é uma com fera. essa referência que é você, mas vou contar uma curiosidade. Há aproximadamente um ano, eu decidi mudar um pouco o estilo de vida, né, sobretudo nas manhãs, né, fruto de um livro que eu li, O Clube das 5 da manhã. Se você não leu, pode ler. Maravilha. E, no livro ele sugere você implementar a sua rotina matinal de maneira diferente, né. E uma das coisas que eu introduzi nela, na minha rotina matinal, foi, assistir um podcast de manhã, né. Então quando eu saio de casa, no caminho entre pegar as crianças lá na escola e tal, vou ali assistindo um podcast, né. E eu fiquei pensando nesse período e dizendo: "Rapaz, eu queria participar de um podcast". Eu queria participar de um podcast, achei interessante, né, e explodiu muito essa questão do podcast, né. A gente tem um podcast muito bom lá na Paraíba, que é o Podcast Nordestino, que é um sucesso hoje em todo o país, fala das nossas raízes, da nossa cultura, Que é fortíssima, é né? fortíssima, Eu amo exatamente, a cultura paraibana. E aí eu comecei e fui diversificando, diversificando, e eu disse: "Rapaz, eu quero participar de um podcast, eu quero sentar numa mesa dessa, como deve ser sentar numa Tu mesa", pensando eu nisso. pensando nisso, né. Legal. E aí tô vindo aqui a Belém, né, aqui ao Pará, fazer uma palestra, né, na convenção aqui de contabilidade do Pará, e você me convida Ó, para participar do seu podcast, né. Então, assim, pensamento tem poder, né. tem poder. Então tudo aquilo que eu estava pensando nesses últimos meses, vou colocar aqui em prática nessa mesa. Que Espero que maravilha. não decepcione, viu. Jamais, jamais. Olha, o Gleidson, a gente já tem uma relação antiga, né, Gleidson? Antigo. Antiga. Quando o Gleidson era presidente do CRC da Paraíba, a gente Isso, fez tantos eventos, né, Gleidson? desde 2012, né, a gente Desde 2012. fazendo eventos, levando o Diogo aí pra Paraíba, né. É verdade, é verdade. É um estado que eu amo. Agora, eu tenho uma preocupação, de verdade, porque a gente se vê já há muito tempo e o tempo está passando só para mim, tu não envelhece. E aí, tu me chega aqui mais magro, mais elegante, mais novo, isso é bom, mas o Baby Casp, eu vou ter que começar a me cuidar. Tá te cuidando, Baby Casp? Tu também tá cada dia mais novo, Aham. né? Tu tá te cuidando, Baby? Na verdade, vou começar agora, ainda não estava não, não vou te mentir. Né? Agora já é um incentivo, né, com o Gleidson. Gleidson, eu Na quero... verdade, Diogo, só aproveitando aí, eu acho que a gente tem esse compromisso, não só de falar das coisas técnicas da contabilidade, mas é importante. Eu acho que o ser humano é um tripé, né, cabeça, Isso, corpo, né, e espírito, né. exatamente. E aí
eu tinha uma cabeça boa, né, Exato. eu tinha uma espiritualidade, sempre tive, né, desde a infância, né, que eu exerço uma espiritualidade, a fé como você conhece, né. Que eu acho que foi o que nos ligou desde sempre. Exatamente, né, mas o corpo ainda estava devendo. Tu te lembra uma vez que a gente estava em João Pessoa, e eu falei: "Iglesias, a gente vai se encontrar", eu falei assim: "Mas você tá onde, Diogo?" Eu tô aqui na academia, a gente se encontrou. Você lembra disso? Faz muito Lembro, tempo. lembro, lembro, lembro sim. E aí faltava o corpo, né. E Isso. aí eu de 4, 5 anos pra cá tenho feito um esforço, né, e já foram 34 quilos a menos, Rapaz, né. meus E parabéns. aí uma mudança de vida, praticando esporte hoje, praticando corrida, né, então tô aí Até uma tentando uma salva de palmas para o tentando Gleison. vai ter Rapaz, isso é tentando maravilhoso. um profissional importante. É isso, Que hoje assim, né, o mundo moderno ele exige que existe. você esteja bem, o físico, a mente, né, e o espírito, né, então, isso é Exatamente. importante. Gleidson, que bom você ter falado isso, porque quem nos assiste, até o Baby Casp está aqui conosco, ele falou que agora vai começar, já é um incentivo a mais. Não muda, o teu rendimento não muda com o corpo mais enxuto, a tua máquina funcionando melhor. Poxa, você viaja tanto, né? Eu vejo aí pelo Brasil inteiro, hoje está no Pará, depois já está na Paraíba, depois vai para o Rio Grande do Sul. A gente precisa cuidar do corpo, né? Muda substancialmente, Diogo, muda substancialmente. Eu já não tinha uma rotina, assim, de dormir muito, e depois que eu implementei, sobretudo, essa rotina de acordar antes das 5 da manhã Uhum, e você já fazer algumas coisas uhum. para o corpo, nesse período, para a mente, né, e para o espírito, você, assim, passa a ter um rendimento extraordinário. Então, Verdade. quando você consegue, desenvolver a atividade física regular, né, você deixa a máquina funcionando direitinho, quando você está bem com sua mente, com sua cabeça, e quando você tem, a sua alma e seu espírito também, alinhado a tudo isso, então você rende extraordinariamente melhor. É muito Maravilha. importante isso. Principalmente hoje, onde a gente vive num mundo tão atribulado, se você consegue, eh, fazer com que esse tripé esteja bem, é importante demais. Maravilha. Eu acho que esse é o grande legado de um líder, né? Você poder liderar não só na tua área contábil, que é a tua área primordial, mas também no estilo de vida. Ou seja, a pessoa olhar para ti, como eu tô vendo, eu fiquei extremamente feliz quando você subiu as escadas, eu falei: "Poxa, sabe, tá elegante, tá bem", ou seja, tá espelhando liderança em todas as áreas, isso é muito bacana. Isso de fato é importantíssimo. Por exemplo, lá no escritório hoje a gente tem em torno de jurídico e contábil, nós temos em torno de 30 colaboradores. Uhum. E eu comecei a corrida, né, e aí o pessoal começou a Os teus os funcionários, funcionários, né. Aí uma começou a correr, outra né. começou a correr, hoje a gente já tem aí acho que mais de 10 que estão praticando regularmente a corrida. Pronto. Então é isso, o exemplo é muito importante, né, o exemplo é muito importante. E dentro de casa também, os irmãos, meus filhos já começaram a querer conhecer um pouco, praticar Todo mundo esporte, sobe. todo mundo sobe. Mas uma coisa é importante, os teus funcionários estão fazendo isso porque te veem como líder. Isso, exatamente. Porque se fosse aquele, não o líder, mas um chefe ruim, não, pelo amor de Deus, você foge da corrida porque é o que ele faz. Eu não quero fazer o que ele faz. Claro. Quando é um bom líder, e eu te conheço, eu sei que tu é um bom líder, um grande líder, então tá incentivando por exemplo. Maravilha. Ô Gleison, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho do crescimento, né, do corpo, do espírito, nesses 3 pilares que tu falaste. A contabilidade, a gente observa, principalmente na área pública, tu já foste gestor, né, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, é conselheiro, mas também é gestor, dono de escritório de contabilidade, ou seja, são múltiplas áreas que você vê patrimônio e contabilidade caminhando juntas. Deixa eu te fazer uma pergunta, essa distância que existe entre o profissional da contabilidade e o patrimônio, existe uma lacuna. E o Conselho Federal, você como conselheiro, tem visto essa lacuna sendo diminuída ou algumas ações para que ela diminua, para que o patrimônio fale a mesma linguagem da contabilidade, ou isso ainda é uma utopia, ou existe ações reais? Como é que você vê isso? Como conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade. Eu acho, Leo, que isso é uma construção, né. Desde o ano 2017, 2018, com Uhum.
a adoção das IPSAS pelo Brasil, né, o As Conselho normas as normas internacionais. internacionais de contabilidade, que o Conselho Federal adotou, né, e passou a implementá-las no Brasil, né. Então essa convergência, naturalmente, ela ela vai atingir não só o patrimônio, mas todos os elementos importantes e os atores importantes no contexto contábil das instituições, aqui das entidades públicas, né. Então as normas internacionais seriam, vamos dizer assim, o primeiro passo do Conselho Federal para tentar unir contabilidade e patrimônio, vamos dizer Porque assim. até então, e aí se eu estiver errado me corrija, porque você é autoridade nisso, até então a contabilidade pública era muito orçamento, né, Com certeza. muito orçamento. Então você fazia orçamento, ia dando baixo ali no orçamento e teria que fazer algum ajuste, né, alguma Não tinha uma norma, patrimonial. exatamente, A não 4320 tinha ali, mas era aquela questão bem incipiente, né, alguns é, artigos. exatamente. Então com a adoção das normas internacionais, você passa a ter de fato contabilidade. E quando você passa a ter contabilidade, então todo esse escopo é importante para a contabilidade. O patrimônio é algo bastante importante. Eu diria que como nas empresas privadas, que é a minha área de atuação, o patrimônio estaria ali como se fosse um imobilizado, Perfeito. né, imobilizado, ou até mesmo um estoque, né. Permanentemente ali. Exatamente. Então, não tem como uma empresa não ter controle ou exercer o controle, contabilizar efetivamente o seu patrimônio, porque faz parte do seu ativo, Faz né. parte. E essa é a grande contribuição, eu acho, e a gente vai chegar nisso aí, que é justamente esse controle, o registro primeiramente, porque eu acho que o cuidado com o patrimônio ele começa com o registro, né, Perfeito. e aí a partir do registro você passa a exercer o controle, né, e ter mais transparência e, um controle mais efetivo sobre esse patrimônio. Maravilha. E tudo que decorre de entrada e saída do patrimônio. Sim. E a gente tem se preocupado com isso, o Conselho Federal tem se preocupado com isso, e tem feito uma política, implementado, inclusive agora, né, eh, está lançando no calendário oficial, um evento específico para contabilidade pública, porque Que ainda até então faltava não isso. tinha. Não tinha, Nós exatamente. tínhamos os eventos paralelos ao CFC, ao Conselho Federal, É, o Sincasp isso, e tantos outros isso. promovidos, mas faltava o Conselho Federal ter esse grande evento. Exatamente. E agora, o presidente Aécio, né, finalizando sua gestão, ele que é da área pública, né, Comentário, esse é extraordinário, né. extraordinário, é um grande ser humano, né, é um grande ser humano, Um né. líder Um líder profissional, nato, entendeu? Um líder, que lidera com coração, né, é com verdade. coração, né. Um nordestino, né. Nordestino, é. Nordestino, não precisa falar mais nada. É. Então o Aécio deixa esse legado, né, passa a fazer parte do calendário do Conselho Federal de Contabilidade, o Encontro Nacional de Contabilidade Pública, né, que terá sua primeira edição em Aracaju, né, a belíssima Aracaju, no Belíssimo. estado de Sergipe, né, que é o seu estado natal, que será agora no mês de novembro, né. O estado Então natal do do Aécio. Aécio, que é o estado natal do Aécio. E, será um grande evento, né, dia 18 e 19 de novembro, e que terá a presença de grandes nomes É, da contabilidade pública, eu já vi a né, grade, os maiores nomes da da pública. contabilidade pública, e será um evento, conversando com o Aécio, será um evento que, vai ser justamente voltado para justamente isso, para a prática, Exato. entendeu? Chão de Vai fábrica. ser um evento de chão de fábrica, entendeu? Para atingir todas essas questões que, são inerentes à contabilidade pública. E isso responde à pergunta, porque vieram as IPSAS e agora vem eventos promovidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, porque, por exemplo, nos últimos congressos brasileiros de contabilidade, eu palestrei falando de patrimônio público. O Congresso Brasileiro, mas ele não é só para a área pública, Isso. é para todas as áreas. Agora é o primeiro evento para a área Isso. pública. Existe uma discussão, inclusive nós discutimos lá, ou, nessa gestão que termina agora em dezembro, eu estou na vice-presidência de desenvolvimento profissional, né, da Perfeito. Câmara de Desenvolvimento Profissional, né, nosso vice-presidente Donizete lá de São Paulo. E a gente Que foi discute muito. presidente do CRC de São Foi, Paulo, exatamente. Donizete. E, a gente discute muito sobre, o formato e os modelos dos nossos próximos eventos, né. É, E eu acho que é uma tendência, e aí é só uma opinião, né, que a gente passe
a fazer mais eventos específicos, né? Por exemplo, o Encontro Nacional de Contabilidade Pública, um Encontro Nacional de Auditoria e Perícia, por exemplo, né? Maravilha. Focados. Exatamente. Então, isso é bom porque você direciona, né, Maravilha. esforços no sentido de aprimorar aquele segmento da contabilidade. E até o investimento de recurso fica mais facilitado, porque a gente vê onde demanda mais, onde demanda menos. Então, o evento vai ser proporcional à demanda daquele nicho. Exato. Isso é interessante. É. Então, vamos lá. Se a gente fizer um retrospecto, a gente vai ter, então, começaram com as normas internacionais, que foram normas que foram convergidas para normas brasileiras. Inclusive, a 07 agora vai ser revogada, vai entrar, né, uma nova, que a gente falou com a Rosaura Haddad sobre isso no último podcast. E agora um grande evento focado em contabilidade pública. Mas até então, Gleidson, eu via, por exemplo, no Congresso Brasileiro, promovido pelo CFC, que eram profissionais de contabilidade. Mas a gente sabe que o profissional da ponta, que trabalha no patrimônio, também quer ter aquele conhecimento, mas ele não é da contabilidade. Esse encontro nacional vai permitir que outras áreas entrem? Com certeza. O esforço foi nesse sentido, né? Nós, particularmente na Paraíba, visitamos Tribunal de Contas, Secretaria de Finanças do município, Secretaria de Fazenda do estado e FAMUP. E, o direcionamento do convite foi justamente nesse sentido. Não só os profissionais da contabilidade, mas todos aqueles atores envolvidos na contabilidade, né. Então, existe esse direcionamento, é um evento que vai contemplar não só os profissionais que militam, mas importante a participação deles, eu acho que deve ser a maioria, Ah, maioria, mas sim. todos aqueles envolvidos na contabilidade. Por exemplo, o camarada do patrimônio, ele pode ir na palestra de patrimônio. Eu me senti honrado em ser convidado para o Encontro Nacional de Contabilidade Pública, em razão, obviamente, de agendas. Eu fui pego de surpresa, não, né, acabou complicando, conflitando a agenda, me sinto honrado, mas de qualquer sorte eu quero convidar que todos participem. Se você trabalha em patrimônio, trabalha em contabilidade, vá para o Encontro Nacional de Contabilidade Pública, porque eu fico assim radiante em ver o Conselho Federal, por meio do presidente Aécio, dos conselheiros, fazer um evento dessa magnitude focada para a área pública, que é uma área muito carente de informação. Então, a tua resposta já fechou todo esse contexto. Começaram com as IPSAS, aí depois vieram as normas brasileiras de contabilidade, que são as convergidas, que já mudou o cenário do patrimônio, porque a contabilidade mais forte nessa área patrimonial, o setor que presta informação vai ser fortalecido. E agora um grande evento de contabilidade pública, que pode entrar contadores e não contadores para absorver os conhecimentos E contábeis. que entra no calendário oficial do Conselho Federal de Contabilidade, né. Esse é o primeiro, mas ele faz parte agora do calendário oficial Maravilha. A cada 2 e anos? outras edições, acontecerão, né. E aí deve ser a cada 2 anos esse evento. Vou torcer para que seja todo ano, viu? Vou torcer para que seja todo ano. E eu acho que possa ser que tenha público, né, acho que tem público Tem para isso, né. público? Tem. Você lembra que a gente rodou o Brasil com o Sincasp, né, Foi. do saudoso professor Jorge Lopes. Jorge Lopes, né, É, grande amigo, saudoso. saudoso professor Jorge Lopes, né. Jorge Lopes não sendo contador, mas tem uma grande contribuição Verdade. E não para era contador. não era contador, mas tem uma grande contribuição para a contabilidade pública, principalmente, né, porque foi idealizador do Sincasp, né. Verdade. E ali no auge dos seus 80 anos, quase 80 anos, acho que ele começou a fazer o Sincasp, Exatamente. rodava o Brasil todo como se fosse uma criança, né. Uma criança. E ali eu tenho certeza que foi uma fonte de inspiração, não só para mim, mas como para todos aqueles que ele tinha como filho, né, os É filhos do verdade. Sincasp, E ele né, chamava de filho. os filhos do Sincasp, né. Então, o Jorge e o Sincasp é um exemplo de que dá para fazer, o setor público Exato. tem muita força e é pujante e necessita, né. Necessita. Olha, eu me lembro na época do professor Jorge Lopes, de rodar com ele, no mínimo por ano, 10 Sincasp pelo Brasil. Então eu me lembro que ele já me ligava: "Filhão, reserva aí a agenda para Goiânia, reserva a agenda para João Pessoa, reserva a agenda". E Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, e naquela correria, e para quem não conhece, esses eventos a gente trabalha de forma gratuita, né. As palestras que a gente faz pela classe é um trabalho voluntário, e eu tenho muito orgulho disso,
quando a gente palestra para o Conselho Federal, quando a gente palestra para o Sincasp, para os CRCs, é um trabalho voluntário para a classe, é uma doação nossa para a classe, é uma retribuição, dizer, gente, olha, estamos aqui oferecendo, sem receber nada, entende? Então isso é muito bonito. É bonito quando a gente vê um evento grande, cheio, os profissionais da área contábil lá se entregando, se doando, os que estão buscando conhecimento, e não é por uma questão remuneratória, é para fortalecer a classe. E é por isso que eu te falo que tu é uma das grandes lideranças, porque tu é um apoiador nesse sentido, né? De reunir gente, de trazer, e agora no federal, isso é Isso é maravilhoso. importante. E eu acho que o grande motor do sistema, dos que fazem o sistema hoje, né? O presidente Saécio, o vice-presidente Joaquim, nosso futuro presidente, Joaquim é extraordinário. é extraordinário. Então é justamente esse, né? É você doar, se doar em Exatamente. prol da classe, né? Em prol da ciência contábil, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu participei de um Sincasp, o professor Jorge ligou para mim, né? A gente já tinha um relacionamento, porque eu já tinha feito 2 Sincasp na Paraíba. Sim, E os maiores Sincaspes que aconteceram foram na Paraíba, né, verdade. em número de pessoas, né. Sim, sim, sim. Sempre casa cheia. É, casa cheia. E aí, ele me ligou um dia e disse: "Filhão, eu disse: "Eu quero que você dê uma palestra no Sincasp". Aí eu disse: "Professor, eu não sou da área pública, meu conhecimento é pouco da área pública". "Ah, você não vai falar de contabilidade pública não, eu quero falar sobre a importância da educação profissional continuada para os profissionais". Perfeito. Olha só que inteligência, A né, visão que dele, visão do professor, né. ele é extraordinário. É extraordinário. Então, se você vai preparar uma palestra com esse tema para a gente fazer no Rio de Janeiro, não sei se você participou do Sincasp, foi na UERJ, Participei, lembra? participei. Pronto, e aí lá eu participei do primeiro Sincasp lá, então foi maravilhoso. E ali, eh, obviamente a gente já tem, um conhecimento, uma responsabilidade sobre, o que é a educação profissional continuada, sobre a importância, exerce. Mas naquele momento ali, quando a gente se prepara, porque quando você ensina, você aprende mais do que ensina. Todo sempre, É, sempre, sempre. então assim, e aí eu me preparando para fazer aquele Sincasp, né, e a gente, reforçou, embasou cada vez mais a importância da educação no processo de formação do profissional, né. Que é um Maravilha. processo constante de formação, Constante. então você não pode parar. E aí que entra um ponto, Gleidson, que eu acho que é muito importante. A contabilidade, ela tem um conselho muito forte, que é o Conselho Federal, e tem os regionais que são tão fortes, que são braços do Conselho Federal. Então, por exemplo, se você quer se profissionalizar no terceiro setor, tem eventos. Quer na contabilidade pública, tem eventos. Mas quando a gente chega no patrimônio, não necessariamente eu tenho uma formação específica para quem trabalha com patrimônio, mas ele tem que ter um conhecimento contábil, porque ele está gerando informações para a contabilidade, pelo menos o básico. E é nesse ponto que eu milito há muito tempo. Não é à toa que o meu livro é Manual de Controle Patrimonial, as palestras são na área patrimonial, de certa forma, trazer o Conselho Federal para perto dessas pessoas, trazer os contadores para perto dessas pessoas, porque eles não têm uma representação de classe. Você não tem, por exemplo, uma exigência que quem trabalha no patrimônio seja da administração. Você não tem uma exigência que seja da contabilidade. Então eles ficam não representados. E por isso que muitas vezes eu sinto que eles são, em alguns momentos, abandonados como setor. E aí o meu papel aqui é trazer o Conselho Federal e dizer, olha, vamos ter um olhar para eles, trazer os contadores, vamos ter um olhar, porque eles são um braço da contabilidade muito forte. O ativo imobilizado em qualquer empresa, em qualquer órgão público, ele é muito representativo em valor. Eu acho que é importante e eu acho que cabe, a nós enquanto conselho, né, federal, conselho regional, a disseminar justamente isso, né, da importância de você ter, essas pessoas, né, e fazer, sobretudo, Diogo, elas enxergarem o papel importante que elas exercem enquanto responsáveis pelo patrimônio, Maravilha. né. Porque não é só, e aí acho que é primordial que o contador, o responsável, né, pela pela prefeitura, pela câmara, pelo estado, ele tem essa visão que você tem, né, que o patrimônio integra a contabilidade, é um elemento da contabilidade, Casado. né, é um elemento da contabilidade. E, eh, em função dessa importância, você disseminar isso e preparar. E Perfeito. eu digo não só os servidores, mas os próprios gestores, porque eu acho que Principalmente, principalmente verdade, começa pelo excelente gestor, colocação. entendeu? Os Pelo gestores. gestor. Então eu acho que
o grande papel dos profissionais é justamente o quê? É fazer com que os gestores vejam, entendam a importância não só do patrimônio, mas de como todos os elementos que compõem o ativo, né, E que de possam investir nessas áreas. possam investir nessas áreas, né, porque eu acho que o que falta muito, Diogo, é justamente, capacitação dos gestores. Infelizmente, nós vivemos num país que nós confiamos a gestão daquilo que é mais importante, daquilo que nos é mais caro, né, que é a nossa cidade, nosso estado e até o nosso país, a pessoas que não têm a mínima condição de exercerem aquele cargo. E aí é um desafio para os profissionais tentar fazer ou tentar suprimir aquela deficiência que o gestor tem. Perfeito. Então eu acho que Excelente reflexão. muito importante, eh, o profissional que está à frente ali, que está confiado à missão da contabilidade, é fazer o gestor enxergar a importância da contabilidade como um todo, né. Maravilha. Porque o gestor, no final, que vai alocar recurso, que vai dizer, né, se aquilo vai ser expandido ou não. A gente tem uma situação, um caso, que traduzindo exatamente o que você está falando. Rondônia é um cliente nosso de consultoria. Quando nós iniciamos com eles, nós tínhamos. Era superintendência, né, Wellington? Isso, Baby Casper? superintendência. Superintendência, CEPAT, Superintendência de Patrimônio e Regularização Fundiária, que já é algo grande para um patrimônio estadual. Geralmente é diretoria, não, é uma superintendência. Maravilha. Os gestores entravam nas reuniões online, Gleidson, o superintendente, o diretor, e eles entenderam o que pode ser o patrimônio. Bom, resumindo, no meio da consultoria, eles decidiram, por uma visão dessa importância do patrimônio, que não seria mais superintendência, viraria uma secretaria de Estado. E hoje é a Secretaria CEPAT, o mesmo nome, só que ao invés de superintendência, é Secretaria de Estado. Aquele que era superintendente hoje é secretário de Estado, que era o diretor, tudo aumentou proporcionalmente. E aí nós temos hoje uma Secretaria de Patrimônio extremamente atuante. Então, quando o gestor entende, ele investe. Quando ele não entende, ele não investe. E, obviamente, esse superintendente levou ao governador, o governador entendeu essa importância e investiu. Mas se não fosse esse movimento, nada disso teria acontecido. Até porque, Diogo, eu acho que, o patrimônio, ele está diretamente relacionado com custeio, né. Custeio, depreciação, então é importante você ter o controle patrimonial para você ter, entre outras coisas, a ciência da repercussão daquilo na sua despesa de custeio, na sua depreciação, Porque vai gerar na manutenção. manutenção, na reposição, no custo de reposição, Olha, entendeu? teve um caso uma vez, Gleidson, que o camarada ele falou assim: eu não sei se eu alugo ou se eu compro um imóvel novo. A dúvida dele é o gestor, tá? Eu não sei se eu alugo ou se eu compro um imóvel novo. Eu falei assim: mas qual é a tua dúvida? O que vale mais a pena em termos de custo? Aí eu perguntei: como é que está o teu setor de patrimônio? Ele está bem estruturado? Ah, é uma pessoa, tá bom. Uhum. Era uma equipe, era só uma pessoa. Eu falei: mas a sua dúvida é se compra ou se aluga, mas você investe com uma pessoa no patrimônio. Como é que você quer ter uma informação fidedigna? Aí eu falei: eu não vou te responder essa pergunta, nós vamos estruturar o teu setor de patrimônio para que ele tenha condições de te dar essa resposta, em tempo real. E aí a mente dele foi abrindo. Tá bem. Mas até então para ele era uma pessoa e estava bom. Gleidson, deixa eu aproveitar o nosso Baby Casper, essa figura extraordinária que está sentada nessa mesa. Baby, perguntas da nossa audiência, alguma pergunta específica? Tem uma aqui do Cristóvão. Quando a compra de material permanente é realizada com a emenda parlamentar já direcionada para uma entidade filantrópica? Calma, calma, calma. Quando a verba ela vem Já redirecionada direcionada específica para para entidade filantrópica. entidade filantrópica. Tá, então o órgão público, vamos pensar que é o município, o Cristóvão, está recebendo dinheiro de uma emenda parlamentar e ele está direcionando, ele tem que pegar esse dinheiro, ele tem que comprar bens e direcionar para uma entidade filantrópica. Tá, qual é a pergunta Isso. Aí afinal? ele quer saber se é preciso patrimonializar. Ah, se eu vou tombar ou não vou tombar. Isso. Ó, essa é uma questão importante. Se ele está recebendo recurso já para destinar a uma entidade filantrópica, ou seja, uma verba carimbada nesse sentido, ele não vai tombar. O que o MCASP fala, o Manual de Contabilidade, é que nós estamos falando de uma aquisição para doação. Se é uma aquisição para doação, se for nesse sentido, tem que olhar a emenda, obviamente. Se for eu estou comprando para doar,
Inclusive, a aquisição é material de distribuição gratuita. Não vai ser material permanente, vai ser no elemento 31. Material de distribuição gratuito, que eu estou doando para a entidade filantrópica. Aí, nesse caso, não tomba. O MCASP deixa bem claro, não vai fazer o tombamento, porque eu só vou ser o intermediário. Se for exatamente nesses termos, é nesse sentido, não tomba. Agora, tem que verificar a emenda certinho, mas se for nesse contexto que eu estou desenhando, pelo que eu entendi do Cristóvão, não faz o tombamento não. Controle de estoque, entrada e saída, porque ele está só intermediando, salvo o melhor juízo se tiver alguma coisa específica, alguma recomendação específica. Concorda, Gleidson? Exatamente. E Foi. quem sou eu para discordar? Jogou o peso, viu? Tem mais alguma pergunta, Baby Casco? Mais uma aqui do Francisco. Em relação a obras, em que momento deve ser dado o recebimento definitivo? E é possível haver acréscimo de pagamento após esse recebimento? Maravilha, é uma boa pergunta. Quando a gente está falando em obra, a primeira questão, Gleides, que eu falo para os nossos alunos, clientes de consultoria, treinamento, regulamenta isso em norma interna. Eu falei isso agora no lançamento do livro, em João Pessoa, que é melhor errar dentro da norma do que acertar fora dela. Porque acertar fora da norma, eu acho que isso é certo. Mas está escrito em algum lugar? Não. O camarada faz, o tribunal entende diferente, ele vai ser apontado. Agora, se a norma está clara, eu sigo a norma, errei dentro da norma, mas o meu erro não foi não cumprir a norma. É a norma que pode estar viciada, então muda a norma, mas eu tenho o escudo da norma interna. Então, nesse caso, recebimento de obra, em que momento se dá o definitivo? Quando conclui a obra. Concluiu a obra, o recebimento vai ser definitivo. Bom, tudo bem. Até então, eu tenho o recebimento provisório. Isso está na Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações, artigo 140, inciso 1, letras A e B. O inciso 1 vai falar de obras, a letra A do provisório e o B do definitivo. Pronto. Então, a tua base legal, quem perguntou? Francisco. Francisco, está na nova Lei de Licitações, na NLL, 14.133, de 1º de abril de 2021, esse 1º de abril pegou mal, né? Vai lá no artigo 140, vai lá no inciso 1, que trata de obras, o 140 fala do recebimento, inciso 1 fala de obras, vai lá na letra A, tem o provisório, a letra B tem o definitivo, e ali estão as regras, e você vai estar tranquilo. Mas é importante regulamentar isso em norma interna. Nós criamos agora, né, Baby Casper, recentemente, vários regulamentos de recebimento de obras, regulamentos locais. Mês que vem, a gente vai criar um novo regulamento que está previsto no calendário de um dos nossos clientes, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esteja ou tenha isso regulamentado dentro do seu órgão. Ah, Diogo, eu não tenho nada regulamentado. Então segue o artigo 140, inciso 1, letra A e B da Lei 14.133, que substitui a 8666. É isso. E tá dito. Gleidson, meu querido. Pode tombar. Pode tombar. Só não pode cair. Pode tombar. Só não pode cair. Se cair, aí... Aí, Olha, tem um... aí o jargão aí para o podcast. Pode tombar, mas não pode cair. É, Olha, esse dia teve um repá, né? Remo e Paysandu. Paysandu tá ali para cair, né? Eu acho É. que ia cair. Cai ou não cai? 3-2 pro Remo, né? 3-2 pro Remo. Então tem que dizer pro Paysandu que pode tombar, mas não pode cair. Né? Agora metade da audiência foi embora. Aqui é muito acirrado, né? É forte. Entre o Paysandu, né? É forte. E agora, obviamente, o Remo tá na Série B, tá para subir para a Série A, e o Paysandu tá tentando se manter na B. Mas eu me recordo quando eu cheguei no Pará, eu não sei se um ou outro tava lá para C, para D, e o estádio sempre cheio, e sempre me impressionou no Pará. O futebol aqui é bastante vibrante, né? É vibrante. Eu tô aqui há 10 anos e num dia de jogo eu me sinto como em Porto Alegre, como um Grenal. Não, E às vezes até mais cheio aqui do que E lá. para a cidade, né? Oi? E para a cidade. Para a cidade. Estava voltando, quase a gente não consegue chegar. Quase nós não conseguimos chegar, porque a cidade para. isso é bom, né? O futebol é uma paixão, né, do brasileiro, né? É uma paixão. E eu acho que nós estamos vivendo um momento, né, no futebol de profissionalização, né? Tanto minha palestra na convenção aqui de contabilidade do Estado do Pará vai ser sobre SAFs, né? Que são as Sociedades Anônimas do Futebol, né? E todo o Bacana. trabalho, né, o Conselho Federal tem feito na edição de normas às entidades esportivas, né? Então, vai ser nesse sentido, e eu acho que o Estado do Pará tem muita força para ter aí 2 grandes equipes, né? E depende eminentemente de gestão, né? Hoje, mais do que nunca, a profissionalização do futebol, dos clubes, né?
vai levar resultados dentro de campo, né. Maravilha. Vire o que está fazendo o Flamengo, Palmeiras. Deixa eu fazer uma pergunta, você como um braço do Conselho Federal nessa área, desse ramo da contabilidade para o futebol, mas você também é um fã de futebol? Eu sou um exímio meia esquerda, viu. Sério, joga? Eu adoro futebol, viu. É uma herança do meu pai, né, meu pai Bacana. é um torcedor apaixonado pelo Campinense Clube, né, lá da Paraíba, lá da Maravilha. Campina Grande, né, o Campina Grande. Campinense, é o rubro-negro de Que é a tua Campina Grande, cidade? que é a minha cidade, Campina Grande. E meu pai, nos ensinou, né, a mim e aos outros 5 irmãos, até minha irmã, que é freira, mora em Paris. Ela é freira? Minha irmã é Que freira, Raquel, a bacana, mais que nova, legal. ela é freira, Bacana. mora em Paris e está sempre perguntando como é que tá o Campinense. Então essa Maravilha. do futebol, né, meu pai nos deixou, né. Que legal. Então assim, eu adoro futebol, né, sou um rubro-negro de Campina Grande, sou rubro-negro do Rio de Janeiro também, né, torço pelo Flamengo e Maravilha. adoro futebol, né, e gosto de bater lá a gente chama uma peladinha também, né. Uma pelada Bater uma pelada, né. pelada. Esporte é Olha, vida, né. quem sabe a gente não faz aí, né, um futebol contábil futuramente, né? Nós temos lá no Conselho Federal, a gente tem um time lá do Imobilizado Futebol Clube. Olha o patrimônio. Olha o time aqui. Imobilizado Futebol Que Clube. maravilha, mano. Porque tá vindo possível, a gente tenta bater uma peladinha e praticar o esporte. Lá no Federal. É. Olha, eu ainda quero participar desse jogo, só Quem sabe, vamos lá. nem que seja só para ficar aí nos bastidores, que eu não jogo nada. Gleidson, Viu olha, você falando, não sei se a gente tem tempo ainda de temos, conversar. temos. Eu vi você falando que você, quando estava para decidir o que queria ser da vida, você estava na dúvida entre ser antropólogo, foi antropólogo? Não, era teólogo Teólogo ou qual era a outra opção? físico. Ou físico, né. E aí foi pra uma área totalmente diferente, né. Foi, caí na contabilidade. Teologia por quê? Porque você queria entender mais sobre Sobre Deus, de Deus, uma forma né. E aprofundada. físico por quê? O físico, porque eu sempre via essa imensidão do mundo, seria a astrofísica, né, porque eu assistia muito o Marcelo Gleiser, que é um físico que eu acho, quando ele fala, assim, parece que a mente abre, sabe. Eu achava lindo ele falar da astrofísica, de como tudo se conecta no espaço. E o meu avô, que era químico industrial, mas também um amante da física, ele dizia assim para mim, que tudo que acontece no macro, acontece no micro. Ele dizia assim: "Olha, tudo que você vê nas estrelas, essa perfeição, se você entrar no menor do menor do menor, você vai ver a mesma perfeição". Aí eu falei: "O senhor só pode ter o dedo de Deus aí, eu quero entender isso tudo". Então era por causa disso, Terminou indo pra contabilidade. para contabilidade. E aí, qual foi o que é que você imagina? Por que isso aconteceu? Olha, Eu que tô entrevistando agora no podcast. agora Só mudou, viu. Eu acho que eu tô gostando, fiquei mandando aqui, viu, Pedro? tomou conta, mas que bom. Porque na época, eu acho que quem vem de baixo, você só tem uma escolha, ou você estuda e cresce, ou você é esmagado. A verdade é essa. Na verdade, Gleidson, assim, porque quando você vem muito de baixo mesmo, em termos financeiros, é um processo que você tem que se firmar de alguma forma. Então você não tem muito tempo para decidir. Se eu tentei até ir para teologia, eu tentei ir para física, mas eu sabia que eu corria um risco muito grande, porque eu tinha que comer, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha, sabe, eu tinha que dar um suporte para minha mãe, então eu não tinha muita opção de ficar sem trabalhar. Então, durante toda a minha vida, eu trabalhei e estudei. Trabalhava de Tinha que dia, monetizar tinha rapidamente. que monetizar. Eu tinha que trabalhar, eu sempre trabalhei de dia e trabalhei de dia e estudei de noite. Então eu falei: "Poxa, se eu for fazer física, física era só de dia, teologia era só de dia. Não, tem que trabalhar, não tem trabalho de noite, né". Até tem, mas não era o que eu queria, né. Então eu tinha que manter isso. Eu vi, poxa, contabilidade saiu na Exame, na época, na revista, que era uma profissão que ninguém ficava desempregado, só ficava se quisesse. Eu falei: "Então é essa que eu preciso". Aí eu fui para contabilidade, e aí me apaixonei. Mas você sabe que, eu escutando essa história, né, você já tinha me falado um pouco sobre isso, eu vendo essa história, nada é por acaso, nada é por acaso. E eu acredito muito que todas as cadeiras que nós vamos sentar, já estão escritos os nossos nomes. Amém. E, talvez, esse caminho diferente que você tomou, que você achando porque era para monetizar rápido, por isso ou por aquilo, Esse né, as nossas a mente humana. imaginações da mente humana,
Mas eu acredito, Diogo, que Deus tinha um projeto na sua vida muito maior. Perfeito. Porque você como contador, como professor Diogo Duarte, brilhante que você é, Obrigado. você com certeza impactou muito mais gente do que você, talvez, como físico ou como teólogo, É. né? Pode ter certeza disso. Ele quer me quebrar, viu? Não, quantas e quantas, eu digo isso porque eu sei, a eu conheço o rastro que Diogo Duarte deixa onde ele passa. E não é só o rastro da contabilidade, mas da pessoa, do ser humano, entendeu? Do cristão que você é. E às vezes, nós não entendemos muito esse processo, mas eu tenho certeza que você nem foi teólogo, nem foi físico, porque você tinha essa missão de impactar muitas e muitas e muitas pessoas na contabilidade. E pode ter certeza que, às vezes a gente até fica com aquele vazio, porque não fui físico, porque não fui teólogo, né? Dá tempo ainda de ser teólogo. Dá. Físico eu não sei ainda, mas eu acho que teólogo dá tempo. Rapaz, para com Mas isso, me entrevistar, tá me emocionando. mas é muito disso, sabe? Eu digo isso porque há uns anos atrás, eu fiquei com isso no coração para lhe dizer, quando eu escutei você falar sobre isso. Eu estava inquieto comigo mesmo, né? Porque dizem que os filhos mais velhos têm um senso de responsabilidade muito maior do que os outros, né? E eu sempre tive esse senso de responsabilidade. É muito latente em mim isso, né? Isso às vezes até é ruim. Às vezes é até bom ser um pouco irresponsável, né? Você tá Na medida do possível, né? E aí eu ficava inquieto e pensando, será que eu tenho que fazer mais? Será que eu estou fazendo o que é correto? Será que eu estou agradando, não é? Exato. E certa feita eu fui para uma confraternização de fim de ano, um cliente novo. E eu não conhecia ninguém da empresa, só conhecia o dono da empresa, né, que era nosso cliente. E foi o primeiro ano que eu participei dessa confraternização. E cheguei lá sozinho, evidentemente que o sócio, o dono da empresa, dando atenção aos funcionários, aos convidados, e eu ali sentei, e eu fui o caminho todo com essa inquietação, né. E eu já tinha isso há um certo tempo me inquietando. E era um café da manhã, né, e aí na certa altura do café sentou uma pessoa do meu lado, depois que eu fui conhecer aquela pessoa, porque, chamaram para ele dar uma bênção, era um pastor, né, Uhum. e aí ele deu a bênção, tal, e voltou para o meu lado, né, e de repente ele olha para mim e diz: "Deus quer que você faça exatamente o que você está fazendo, então continue, sabe, deixe de pensar besteira". Olha só, o cara nunca tinha me visto, Que nunca tinha me maravilha! visto, né. E deu a resposta. Então, Ele não tinha te visto, mas Deus não Deus Deu claro. Deus te olhou e usou esse homem. E aí é o seguinte, eu acredito muito nisso, né, que às vezes a gente não sabe o porquê, mas Deus sabe tudo. Então se Deus colocou você na contabilidade, se você viu na revista Exame, naquele dia, que a saída para Diogo seria aquela, é porque Deus já tinha escrito aquilo. E é óbvio que desígnio de Deus, por quê? Porque olha a quantidade de pessoas que Diogo impactou no Brasil, né, então, Amém. isso aí, Diogo, com certeza a mão divina, viu. Ah, obrigado, meu irmão. Não pense que não, é não que é. Obrigado pelas tuas palavras. Eu sempre falo com o Baby Cas, porque nada é por acaso. Não existe coincidência, o que existe é uma deucidência, né. Exatamente. Deus vai Eu me acredito nisso. e agora com essa tua fala tudo vai se conectando, isso é bonito, Gleidson. Para a gente fechar, meu queridíssimo amigo Gleidson, o que é a fé para ti? O que é a fé na tua vida? O que ela significa? O que Deus significa na tua vida? Rapaz, agora é uma pergunta que não estava no script, Helder. Ah, tu me larga uma Olha, dessa, eu te devolvo. veja bem, e inclusive eu até tenho refletido um pouco, sobre isso. A coisa mais difícil de exercer é a fé. Porque o ser humano, ele, por natureza, é inquieto, por natureza. Você veja que até para nascer é difícil, né, então eu acho que o próprio nascimento já é uma luta. Isso. E eu acho que essa luta faz do ser humano, um ser inquieto. E à medida que você aumenta a sua fé,
você exercita a sua fé, você vai se tornando um ser menos inquieto, né. Quando eu digo menos inquieto é o seguinte, você vai controlando sua ansiedade, seus medos, né, suas revoltas, suas curiosidades. Uhum. E eu acho que a fé é justamente isso, a fé, como diz a escritura, né, o firme fundamento Exatamente. daquilo Que está por que vir está por vir, daquilo que se espera, né, e a certeza do que não se vê. do que não se vê, né. E apesar de reconhecer que não é fácil, mas quando você exercita essa fé, você começa a perceber o quão melhor você se torna, o Verdade. quão melhor você se torna. E ó que não tem nada de coincidência de fato. Eu vinha no voo pensando justamente sobre isso, acredita? Acredito. Eu vinha pensando no voo justamente sobre a fé e em acreditar, né. E a fé e você crer em Deus, ele lhe faz uma pessoa melhor, né. Então fé para mim é isso, fé é acreditar num Deus que tem planos, que tem planos, e que tem planos, maravilhosos, especiais, Muito né, maiores do que os nossos. muito maiores que o nosso, né. Os planos de Deus são muito maiores, como diz a música, né, Verdade. os planos de Deus são maiores que os meus. Eh, mas que, como um Deus educado, ele deixa que você faça a sua parte, Perfeito, para que os planos dele aconteçam na sua vida. perfeito. Então acho que a fé é isso, é você, abrir os olhos de manhã, entregar a gratidão a Deus pelo dia, pelo que está começando, pelo que viveu, e acreditar que com seu esforço, com sua dedicação, você vai, realizar tudo aquilo que Deus tem de plano para a nossa vida. Perfeito. Então acho que a fé é isso. E não é E é a sobre fé re que nos move. é que nos move. E não é sobre religião, né, Gleison? É sobre Não acreditar sobre no Deus Altíssimo. sobre acreditar num Deus que é soberano, né, e que, conhece tudo, sabe tudo, né. E como eu falei, é um Deus que é extremamente educado, né. É verdade. Eis que estou à porta e bato, né, e Bate. cabe a cada um de nós deixar ele entrar. E eu acredito muito nisso, Deus tem uns planos, né, de perfeição, e cabe a gente a ajudar que esses planos se concretizem, né. E aceitá-lo. Porque se fosse assim, todo mundo, ia se dar bem, todo mundo ia estar numa boa, porque ia deixar os planos de Deus acontecer, mas não Hum. depende só dele, né, ele tem planos. Tem uma passagem que o mestre Jesus nos traz: "Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas vinde a mim". O Exatamente, alívio requer uma ação, que é ir até Cristo. exatamente. A gente precisa ir a Cristo para que Ele nos alivie. Ele está batendo a porta o tempo inteiro, a gente tem que abrir Tem essa que abrir, porta. exatamente. E quando a gente abre, e abrir a porta aqui num contexto profissional, eh, é abrir a porta para aqueles profissionais que nos escutam, né, aqueles que estão começando, aqueles que, já têm uma certa carreira. Abrir a porta é você fazer a sua parte, é buscar capacitar-se, Exa é buscar ler, estudar sempre, né, ser uma pessoa gentil, distribuir gentileza, né, servir ao profissional, ao seu semelhante, entendeu? Servir sempre, né, porque eu costumo dizer, meus meninos, meu menino e minha menina, eu estou nesse movimento do sistema CFC-CIC há 14 anos, certo. né, 14 anos. E, obviamente, meu menino tem 14, então ele nasceu, eu Já comecei nasceu no sistema, e minha menina tem 18, então eles cresceram eu participando do sistema. E vendo isso. muitas vezes É, eles perguntavam, né: "Pai, o que é que o senhor ganha com isso? O que é que o senhor ganha?", né. Então, eu não ganho nada, como você bem falou, esse trabalho nosso é voluntário. voluntário, né. Mas eu sempre disse, e eu sempre uso esse gesto para, incentivar que mais pessoas venham para nos substituir, porque um Perfeito. dia eu vou ter que sair. Claro. E a gente tem essa responsabilidade de formar novos líderes. E eu digo sempre, a gente não ganha nada que você possa pegar, mas a mão que abre para servir é a mesma que recebe.
Que bonito isso. entendeu? Então, é esse o fundamento, né? É esse o fundamento. Então, eu acho que o profissional que nos assiste, as pessoas que nos assistem, Perfeito. tem que ter isso em mente, né? É você fazer a sua parte, é buscar, é capacitar, acordar cedo, estudar, buscar servir, buscar se capacitar cada vez mais, aprender cada vez mais, ler o manual de controle patrimonial. Olha esse Edson. E fazer a sua parte, porque aquele lá de cima tá jogando graça e bênção a todo momento. Basta a Amém. gente receber. Amém. Gleidson, um brinde sensacional. Ficaria. Quanto tempo deu o Baby Casper? 49 minutos mais ou menos. 50 minutos. Eu ficaria aqui seguramente mais 1 hora, 2 horas, 3 horas. Gleidson, quero te agradecer do fundo do meu E coração. olha que eu nem falei tudo que eu pensei em falar. Mas vai vir outra. Fica pro segundo. Exatamente. Tá? A segunda edição. Anota aí, parte 2. Parte 2. Gleidson Trajano, parte 2. Fechou, fechou. Gleidson, uma honra te receber. Eu gostaria de dizer o quanto eu te admiro como pessoa, como profissional, e dizer que as portas da Casper Online, do nosso podcast, por onde nós estivermos, estarão sempre abertas para ti, meu amigo. Eu que agradeço. Eu sou imensamente grato a Deus, primeiramente, né? E a você por me proporcionar participar do primeiro podcast. Olha só, olha aí, marcante, né? Marcante. Meu primeiro podcast, Mas né? não o último, que vem vários. Já participei extraordinário. de entrevistas, rádio, televisão, né? Mas podcast eu nunca tinha participado. E para mim foi um motivo de muita satisfação, de muita alegria participar do primeiro podcast com você. Porque, como eu disse aqui, Diogo é uma pessoa especial, né? Uma pessoa daquelas que a gente se identifica rapidamente, né? Principalmente pela a formação e a construção como homem, como pessoa que nós temos, que é muito parecida, né? Verdade. Então, que você continue esse trabalho, que Deus possa abençoar, que você possa continuar contribuindo por esse Brasil afora, né? Como eu falei aqui, o rastro que Diogo deixa por onde passa é rastro de profissionalismo, de inteligência, de capacidade, de competência e, sobretudo, de um ser humano maravilhoso, que por onde passa deixa fãs, deixa amigos, né? E não foi diferente na Paraíba, que fizemos a nossa amizade, né? E perdura até hoje, né? Então que Deus possa abençoar, que a gente possa continuar contribuindo, cada um no seu local, cada um no seu canto, cada um no seu mistério, mas que a gente possa continuar contribuindo com a formação de uma sociedade cada vez mais humana, mais justa e melhor para todos. Amém. Olha, filtrem tudo que ele falou, porque é amigo, né? Aí amigo tem que dar aquela filtrada. Aprendi isso contigo. Maravilha, Baby, eu quero os cortes, viu, baby? É você que faz os cortes, é? A gente manda. Eu quero os cortes aí, para começar a Nós usar. Sabe que os cortes a gente faz em collab. E A é? gente vai postar, vai ter a colaboração, aí você é só aceitar lá no Instagram que Já os usou, dois. muito bom. Mas a gente vai mandar os cortes. E olha, tem muito corte bom aqui, viu? Tem, né? Que essa conversa rendeu. Meus queridos amigos, aqui eu quero dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo, continue conosco no Pode Tombar. Hoje recebemos essa pessoa maravilhosa que é o Gleidson. Compartilhe, se inscreva no canal, isso é importante, Pode Tombar. E divulguem para todos os teus colegas, parceiros. E divulga para quem você não gosta também, que o negócio é divulgar. Lembrando, pode tombar, só não pode cair. Pode tombar, só não pode cair. Gleidson, eu gostei disso. Fechou, fechou. Vamos levar isso. Pode tombar, só não pode cair. Pode ser um jargão isso? Pode, tá liberado já. Tá autorizado. Maravilha, maravilha. Nos vemos no próximo Pode Tombar. Estamos juntos. Compartilhe, esteja conosco. Coloque aí seu comentário, dúvidas para o próximo. Até o próximo. Que Deus abençoe. Glória a Deus por mais um episódio. Tchau. Amém.